Quero que todas as pessoas se sintam muito bem-vindas ao refúgio das palavras mágicas. Pegue seu leite morno, seu chá, seu café, ou se deite confortavelmente para ouvir o nosso primeiro vídeo em voz suave. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu te desejo as boas-vindas. E se não é, eu te desejo um bom retorno. O vídeo de hoje, ele é um tanto quanto diferente, mas é muito especial. Não podemos falar de Edgar Allan Poe sem falar do poema que lhe conferiu o título de Homem-Corvo. Debruçaremos hoje juntos sobre o poema O Corvo, de 1845. Esse poema, ele tem uma lírica única e uma estrutura impecável em todos os termos da escrita. E é por isso que ele é tão consagrado. Originalmente, ele foi pensado pelo Poe para que as pessoas pudessem ler em inglês, que é a língua materna dele. E é por isso que foi tão desafiador traduzi-lo para outras línguas e, consequentemente, traduzi-lo para o português. Porque a entonação e as palavras, elas não poderiam distorcer os aspectos originais da obra, porque dentro da estrutura dos poemas, palavras, as estrofes, é muito importante que tudo seja conservado para manter o intuito daquela obra, o sentimento que aquela obra quer passar. Algumas personalidades se comprometeram a transmitir com perfeição a alma do poema. E dentre essas pessoas estava o nosso querido Machado de Assis e Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele é um dos meus escritores favoritos e eu arrisco dizer que o Fernando Pessoa foi quem me ensinou a me apaixonar pela literatura. E é por isso que o Refúgio das Palavras Mágicas existe hoje. Graças a uma professora de português que eu tive no último ano do ensino médio, que me apresentou o Fernando Pessoa, e graças a ele eu me tornei uma leitora assídua e me tornei também uma estudiosa de literatura gótica e de literatura mística, digamos assim. A tradução para português mais lírica e estruturalmente bela que nós temos, ela foi feita por um homem que é quase anônimo, ele não tinha tanto reconhecimento como essas outras pessoas. O nome dele é Milton Amado. E ele nasceu e viveu em Belo Horizonte. Ele era jornalista e tradutor. Foi muito difícil encontrar informações sobre o Milton, mas eu quis muito citar ele nesse vídeo porque eu acho que as pessoas não entendem a importância de um tradutor que realmente se responsabiliza por uma boa tradução, que se compromete a conservar a essência do autor. Então, eu não poderia deixar de citar o Milton Amado aqui nesse vídeo. Muito obrigada, Milton, pela sua contribuição. O Milton, ele faleceu, tem muitos anos já, mas eu queria deixar aqui o meu muito obrigado pela contribuição do Milton para a comunidade literária. É impossível falar pouco sobre esse poema, porque ele guarda uma história de 180 anos, que agora no dia 29 de janeiro fazem 181 anos de história. Então eu espero que vocês se deliciem com cada palavra desse poema belíssimo, que foi escrito por um dos escritores mais impecáveis que já pisaram no planeta, que é o Edgar Allan Poe. Nascido em 1809, em Boston, nos Estados Unidos, a vida de Edgar Allan Poe foi envolta em mistério desde que nasceu. Escritor, poeta, crítico literário e jornalista, Poe foi mais um dos escritores do gênero que sofreu do estereótipo do gênio sofredor, tendo a sua história marcada pela morte de seus pais, a negligência de seus tutores durante a infância e a morte por tuberculose de sua prima e esposa, Virginia Eliza Clem Poe. Em sua trajetória, ele escreveu mais de 70 contos registrados, além de se dedicar também à poesia,
ensaios, críticas literárias e textos de ficção científica e policial. A morte do escritor ainda é um mistério permeado por acontecimentos inexplicáveis, que abrem portas para teorias que vão desde alcoolismo até perseguição política. Aos 40 anos, Edgar Allan Poe deixou um legado que influenciou grandes nomes como H.P. Lovecraft, Stephen King, Alfred Hitchcock, Neil Gaiman e até mesmo o Sir Arthur Conan Doyle, sendo influência direta para a criação de Sherlock Holmes. O corvo foi associado à sua imagem devido à criação de um dos poemas mais clássicos da literatura gótica. Outros grandes nomes como O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher e Coração Delator, que tem vídeo aqui no canal, também surgem da mente brilhante de Poe, marcando sua identidade no imaginário coletivo por mais de 100 anos. Muito obrigada por estar aqui. E, como sempre, se você dormir no meio da história, meu bem, não se preocupe. Eu vou deixar aqui na descrição, como sempre, o link de onde eu li a história para que você possa ler quando quiser. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo e deixar aqui nos comentários as suas observações, reflexões e até feedbacks aqui para mim. Eu também espero que você volte, porque semana que vem tem mais. E contradizendo o que eu acabei de dizer, por um motivo que vocês entenderão depois, nunca mais. O Corvo. Tradução de Milton Amado, 1943. Foi uma vez. Eu refletia à meia-noite erma e sombria, a ler doutrinas de outros tempos em curiosíssimos manuais, e exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, tal qual se houvesse alguém batendo na minha porta, devagar. É alguém, fiquei a murmurar, que bate a porta devagar. É só isso e nada mais. Claramente eu o relembro. Era no gélido dezembro e o fogo, agônico, animava o chão das sombras fantasmais. Ansiando ver a noite finda, em vão a ler, buscava ainda algum remédio à amarga, infinita e atroz saudade de Leonora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem no céu se chamam Leonora, e nome aqui já não tem mais. A seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais. De susto, em pávida arritmia, o coração veloz batia, e a sossegá-lo eu repetia: é um visitante e pede abrigo. Chegando tarde, algum amigo está a bater e pede abrigo. É apenas isso e nada mais. Ergui-me após e calmo, enfim, sem hesitar, falei assim: perdoai, senhora, o meu senhor, se há muito aí fora me esperais, mas é que estava adormecido e foi tão débil o batido que eu mal poderia ter ouvido alguém chamar à minha porta, assim de leve, em hora morta. Encarei então a porta, escuridão e nada mais. Sondei a noite erma e tranquila, olhei-a a fundo, a persegui-la, sonhando sonhos que ninguém ousou sonhar iguais. Estarrecido de ânsia e medo, ante o negror imoto e quedo, só um nome ouvi. Quase em segredo dizia, e foi: Lenora.
E o eco, em voz invocadora, o repetiu também: Lenora. Depois, silêncio e nada mais. Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto e de repente, mais forte, o ruído começara a repercutir nos vitrais. É na janela, penso então. Por que agitar-me de aflição? Conserva calma, coração. É na janela, onde, agorento, o vento sopra. É só do vento esse rumor surdo e agorento. É o vento só e nada mais. Abra a janela, que em tumulto, a esvoaçar, penetra um vulto. É um corvo hierático e soberbo, egresso de eras ancestrais. Como um fidalgo passa, augusto, e sem notar sequer meu susto, adeja e pousa sobre o busto. Uma escultura de Minerva, bem sobre a porta, e se conserva ali, no busto de Minerva, empoleirado e nada mais. Ao ver da ave austera e escura a soleníssima figura, desperta em mim um leve riso a distrair-me de meu ais. Sem crista embora ao corvo antigo e singular, então lhe digo: não tens pavor, fala comigo, alma da noite, espectro torvo. Qual é teu nome, ó nobre corvo? O nome teu no inferno torvo. E o corvo disse: nunca mais. Maravilhou-me que falasse uma ave rude dessa classe, misteriosa esfinge negra, a retorquir-me em meus termos tais. Pois nunca soube de vivente algum, outrora ou no presente, que igual surpresa experimente, a de encontrar em sua porta uma ave ou fera, pouco importa, empoleirada em sua porta, e que se chama nunca mais. Diversa coisa não dizia, ali pousada a ave sombria, com a alma inteira se espelhar naquelas sílabas fatais. Murmuro, então, vendo a serena e sem mover uma só pena, enquanto a mágoa me envenena. Amigos sempre vão-se embora. Como a esperança, ao vir a aurora, ele também há de ir-se embora. E disse o corvo: nunca mais. Vara o silêncio, com tal nexo, essa resposta que perplexo, julgo. É só isso que ele diz, duas palavras sempre iguais, soube-as de um dono a quem tortura uma implacável desventura, e a quem, repleto de amargura, apenas resta um ritornelo de seu cantar. Do modo anelo um epitáfio, o ritornelo, de nunca, nunca, nunca mais. Como ainda o corvo me mudasse em um sorriso triste a face, girei então numa poltrona em frente ao busto, à árvore, aos umbrais, e mergulhando no coxim, pus-me a inquirir, pois para mim visava algum secreto fim que pretendia o antigo corvo, com as intenções, horrendo, torvo, esse ominioso e antigo corvo, grasnava sempre, nunca mais. Sentindo da ave incandescente o olhar queimar-me fixamente, eu me abismava, absorto e mudo, em deduções conjecturais. Cismava, a fronte reclinada, a descansar sobre a almofada dessa poltrona veludada em que a luz cai suavemente, dessa poltrona em que ela, ausente, a luz cai suavemente. Já não repousa. Ah, nunca mais? O ar pareceu-me então mais denso e perfumado, qual se incensas ali descessem a espazir tribulários celestiais. Mísero, exclamo, enfim teu Deus te dá, mandando os anjos seus,
esquecimento lá dos céus para a saudade de Lenora. Sorve-o nepentes, sorve-o agora, esquece, ouvi dessa Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, brado, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal, que o tentador lançou do abismo, ou que arrojam temporais de algum naufrágio a essa estadia estéril terra, a esta precita mansão de horror que o horror habita. Imploro, diz-me a verdade, existe um bálsamo em Galaade? Imploro, diz-me a verdade. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal. Pelo alto céu, por esse Deus que adoram os mortais, fala-se esta alma sobre o guarante atroz da dor, no Éden distante, verá a deusa fulgurante a quem nos céus chama de Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem os céus chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Seja isso a nossa despedida, ergo-me e grito, alma incendida. Volta de novo a tempestade aos negros antros infernais. Nem leve pluma de ti reste aqui, que tão mentira ateste. Deixe-me só nesse ermo agreste. Alça teu vôo dessa porta, retira a garra que me corta o peito, e o peito vai-te dessa porta. E o corvo disse, nunca mais. E lá ficou, hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio, sob o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais. No seu olhar medonho, o enorme anjo do mal, em sonhos, dorme, e a luz da lâmpada disforme atira ao chão a sua sombra. Nela, que ondula sobre a alfombra, está minha alma, e presa à sombra, não há de erguer-se daí. Nunca mais. Bom, pessoal, esse é um poema, O Corvo, o famosíssimo poema de Edgar Allan Poe. Esse é um poema que, assim como todos os poemas, é bastante difícil de ler, porque ele requer um ritmo. Acho que todas as pessoas chegaram a estudar isso um tempinho na escola, que é a lírica do poema. Ela precisa ser lida com uma certa velocidade para que faça sentido. E eu espero muito ter conseguido fazer jus a essa obra-prima que para mim é tão emocionante. Essa obra, para mim, ela reflete muito sobre luto. E o luto, ele passa por diversas fases, né? Todos nós, acredito que já passamos por um luto, seja ele pela morte natural, ou seja ele um luto de ciclo, um luto de relações, um luto de algum pertence que era muito importante e se destruiu ou alguma coisa sumiu. Esse poema é muito bonito e acredito que dessa vez eu vou me restringir a só deixar ele aqui com vocês. Em um dos meus vídeos eu disse que a arte, ela só é arte porque é vista, e ela só é arte porque é interpretada por alguém. E eu quero que vocês tentem interpretar esse poema e entender aonde no mundo emocional complexo de cada um de nós, esse poema cabe para você. Se você ainda tá aqui comigo e não dormiu e nem saiu do vídeo, muito obrigada. Saiba que eu não conheço seu rosto, mas você tem um lugar especial no meu coração. Em tempos de inteligência artificial generativa, seja a pessoa que lê contos góticos no papel, seja a pessoa que consome livros físicos, seja a pessoa que vai a lojas de antiguidade, a brechós e reutiliza as coisas, seja a pessoa que questiona a história por trás de cada objeto.
a história por trás de cada palavra, de cada conto, de cada peça de arte. Em tempos de produção acelerada, onde todo mundo quer tudo para ontem, seja uma pessoa que encontra tempo de demorar. O destino de todas as pessoas, todas, sem exceção, é a morte. Então eu uso esse vídeo para sugerir que você não trate a vida como uma corrida, porque a linha de chegada é sempre a morte. Então se esforce para ficar em último lugar. Não tenha pressa. Eu espero que, assim como eu, e assim como várias outras pessoas, você encontre nas palavras um refúgio. E você entenda que não precisa ser tudo tão rápido. A linha de chegada é apenas uma. Dito isso, eu espero que você tenha um bom soninho, um bom relaxamento. E eu espero que esse vídeo seja como um abraço para você. Um abraço meu e do Edgar Allan Poe para você. Um beijo. E esse é o único beijo que eu vou te deixar hoje. E o corvo disse: nunca mais.